Vamos falar então do jogo, continuando, né? Seguimos falando do jogo de amanhã, jogo que acontece lá na Arena, Rafa, onde o Cruzeiro defende um bom retrospecto. São 5 jogos, o Cruzeiro vai para o 6º jogo aí, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tem o que você consegue montar como elementos para explicar esse retrospecto do Cruzeiro com relação ao seu rival? É, tem a ver com as ótimas atuações do Cruzeiro? Tem a ver com uma carga emocional que o outro lado entra por si só e que a cada bom resultado do Cruzeiro isso vai aumentando? Você consegue explicar um pouco desse retrospecto, Rafa, assim, na sua cabeça, para que a gente tenha ele em vigência nos jogos que já foram realizados? Até só para falar sobre esse retrospecto, Valor, tem uma matéria bem legal no Central da Toca. O Cruzeiro pode se isolar, caso vença amanhã, como o maior algoz do Atlético Mineiro dentro da sua arena ali no bairro Califórnia. Então, vale isso também, né? Sobre retrospecto, é sempre muito difícil da gente falar, porque quantos elencos diferentes o Cruzeiro teve, e olha as reformulações que nós passamos, treinadores diferentes, contextos diferentes em que essas vitórias aconteceram. Se vocês pegarem o primeiro clássico lá na Arena, o time do Cruzeiro era totalmente diferente desse que venceu com muita autoridade agora na Copa do Brasil. Então, o que eu acredito do clássico, Valor, é que é sempre um jogo muito diferente, que a equipe que entra em campo ela tem que entrar muito consciente do tamanho desse jogo. O que acontece é que, às vezes, a equipe que está num momento superior, e nós vimos o lado de lá fazendo isso, né, objetivamente esteve num momento superior com relação ao Cruzeiro em alguns anos atrás, e de certa forma desdenhou do clássico, né? Até figuras assim que falavam pelo clube chegaram a falar que não era clássico mais e coisa e tal. E aí, quando você entra sem a disposição correta, sem a intensidade correta para esse jogo, você costuma já sair atrás, né? Eu acho que o lado do Cruzeiro tem muito mérito de encarar o jogo com a seriedade que ele tem que ser encarado. Sempre vai ser um jogo diferente, não dá para fugir disso. E nos últimos jogos lá, com exceção daquela derrota em que o Cruzeiro vinha de um momento muito complicado, troca de treinador, troca de goleiro, né? Acabamos de falar aqui de Rafael Cabral hoje. Vocês vão se lembrar a partida ruim do Anderson lá na Arena, naquela derrota do Cruzeiro, mas com exceção daquele jogo, em todos os outros foi um Cruzeiro que competiu muito e por isso conquistou bons resultados, até em momentos meio esquisitos, né? Aquele empate lá com o Larcamon, que o Larcamon fez muita força para perder aquele jogo e ainda assim o Cruzeiro consegue vencer. Então acho complicado falar em um fator. O que eu acho é que cada jogo tem que ser encarado como se esse retrospecto não existisse, tem que entrar para construir a vitória através de um bom jogo, né? E tem que ser assim amanhã. E claro, para o time que está há bastante tempo sem vencer o clássico, isso pesa. A gente sabe que tem um peso diferente esse jogo, tanto para quem vence quanto para quem perde. Então, pode existir sim do lado de lá um sentimento diferente, né? Um certo peso de não conseguir vencer ali diante do seu torcedor. Então, que o Cruzeiro faça uso disso, né? Que jogue o nervosismo, a pressão toda para o lado de lá e faça uma boa partida mais uma vez, porque esse time do Cruzeiro, quando faz boas partidas, normalmente sai vencedor, e essa é a minha expectativa para amanhã. Eu tô bem alinhado assim, com isso que a Rafa disse, e acho que o ponto principal que justifica esse bom retrospecto é o nível alto de competitividade. Se a gente pega o jogo que o Cruzeiro não venceu, né, e aí tem a questão de, naquele momento, era um trabalho recente do Fernando Seabra, né, era um trabalho que estava se iniciando ali com aquele time, a troca de goleiro, foi um time que deixou a desejar nessa questão da competitividade, até porque o Seabra ainda estava tentando achar o que poderia ser a sua escalação ideal. Mas nos outros confrontos, mesmo com elencos inferiores, como a Rafa fez questão de pontuar, e aí a gente pode lembrar o primeiro confronto. É claro que fica muito marcado a questão do gol contra do zagueiro adversário, mas o Cruzeiro teve outras oportunidades mais claras de gol, né? O Cruzeiro poderia ter feito o gol sem ser ali naquele lance envolvendo o zagueiro do adversário. E aí, no jogo do empate do Cruzeiro em 2-2,
é um primeiro tempo muito ruim do Cruzeiro, mas um segundo tempo onde o Cruzeiro domina completamente as ações do jogo e poderia ter vencido também a partida. Tem lances ali onde os jogadores do Cruzeiro saíram em boas condições de finalizar e acabaram tomando as piores escolhas. E aí vem o confronto da Copa do Brasil. É um confronto onde o adversário faz algumas mudanças, o Leonardo Jardim consegue entender, e eu gosto sempre de ressaltar essa fala dele, porque perguntaram, né, e ele chegou a responder que ele tinha percebido algumas diferenças no jogo do adversário, mas que fazer essa orientação ali dentro do campo por conta da atmosfera, do barulho, etc., isso acaba dificultando. E aí, se a gente olha o Cruzeiro que volta do intervalo, é um Cruzeiro completamente ajustado, anulando as principais situações que tinham sido positivas do adversário no primeiro tempo, e aí o Cruzeiro marca o 2-0 e tem aquela oportunidade com o Gabriel que poderia ter sido 3-0. Então, acho que é isso, é competitividade, é foco, é entender o peso que tem um confronto como esse, e aí, quando o Cruzeiro está concentrado, quando o Cruzeiro compete e costuma ganhar mais duelos do que o seu adversário, a gente está muito mais perto da vitória. Então, acho que esse é o caminho, é foco, concentração e competitividade lá em cima, porque aí o Cruzeiro tem chance de sair vencedor. Eu também penso assim, tem que ser aquele Cruzeiro que a gente viu aí brigando o tempo inteiro, sem bola perdida. Os espaços vão aparecer naturalmente, pelo estilo lá do Sampaoli, né? Então, aquelas transições precisam estar bem encaixadas e ter atenção, né? Acho que o Jonathan Jesus, que deve entrar, ele precisa estar muito ligado, o tempo inteiro, né? Não pode ter nenhum cochilo como o Cruzeiro teve aí em outros momentos, ainda mais por se tratar de um clássico, né? Pegando esse jogo até da Copa do Brasil, muita gente falou sobre o treinador, o antecessor lá do Sampaoli, né? Eu acho que aqueles primeiros 45 minutos, naquele confronto ali de quartas de final, foram os melhores minutos que eles tiveram em todo aquele duelo. Então, o Cruzeiro está ligado desde o início para aproveitar esse monte de espaço que com certeza vai aparecer, Valu. Com certeza. E eu acho assim, o fator é a mobilização mesmo, né, que o Cruzeiro consegue ter com diferentes equipes. O Pedro fez aí o único asterisco, né, que foi realmente aquele jogo lá com o Seabra, mas ali era uma retomada, era um caco, né, de time que tinha sobrado ali do Campeonato Mineiro, daquela derrota duríssima na final, da forma que foi, e depois daquele 3-3, né, na Sul-Americana, depois do Cruzeiro. Então ele estava pegando ali. Esse é o primeiro jogo dele, né? Inclusive aquele jogo lá da Sul-Americana. Enfim, e é uma circunstância diferente. Eu acho que é fundamental ter a coragem para se jogar. O adversário não vive um bom momento, mas é um clássico e não vejo problema, igual muita gente vê problema, em apontar, sim, da minha parte, pelo menos, um favoritismo do Cruzeiro. Eu vivi ao longo dos últimos anos em clássicos apontando o Atlético Mineiro como favorito. E isso não conferiu ao Atlético Mineiro vitórias em todos os clássicos que ele foi favorito. Inclusive na primeira vitória nossa lá na Arena MRV, era super favorito. Eu acho que tem também uma questão assim, eles fazem disso o universo. Tá? E fazem, essa que é a grande verdade. E agora, mais uma vez, de novo, irão fazer. A eliminação dói, reverbera na Copa do Brasil, da maneira que foi, e é isso, eles dão um peso a ponto de conseguir. O peso existe, naturalmente, ponto. É um clássico, um dos maiores, só que eles vão colocando adicionais, né? Igual quando você está comprando na internet, adicionar ao carrinho. Eles adicionam vários itens ali no carrinho deles, e isso tem, até na minha opinião, atrapalhado também o desempenho deles, e que eles possam fazer isso mais uma vez, tá? Com sinceridade. Porque eu sei aí já a informação que vão levar para o coração o jogo de amanhã. Né? O objetivo amanhã é um campeonato à parte. Campeonato à parte de quê?
de atrapalhar o Cruzeiro no seu objetivo de Libertadores, no seu objetivo de se manter vivo ainda numa briga pelo Campeonato Brasileiro, porque a verdade é que o Atlético Mineiro não tem o que fazer no Campeonato Brasileiro a não ser brigar contra o rebaixamento, se afastar para poder jogar a Copa Sul-Americana de uma forma mais tranquila. E isso não é faltar com respeito, pessoal. Desculpa quem pensa o contrário, né? Eu acompanho também o outro lado pela minha função na TV, então é exatamente essa missão que eles irão tentar fazer no jogo de amanhã.